Boa noite, irmãos. Como é bom estarmos aqui juntos, mais uma vez, no nosso encontro virtual, para juntos adorarmos ao nosso Deus. Vamos louvá-lo, aí onde você está, exaltar o nosso Deus, que é santo e justo. Dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh Deus, obrigado, Senhor, pelo teus grandes feitos, ó Deus, na nossa igreja, ó Pai, na vida de cada um irmão, Senhor. E te agradecemos, ó Deus, por ter dado o seu Filho único para morrer por cada um de nós, Senhor. Mas sabemos que não foi uma morte qualquer, Deus, foi uma morte de cruz, onde o seu sangue foi derramado, ó Pai, naquele Calvário, lavando e purificando todos os nossos pecados, ó Deus. Então, te agradecemos, ó Pai, por isso. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito na vida de cada um, Senhor. Te peço, Deus, que o Senhor visite aquele lar, daquele irmão que está passando por dificuldade, que está com um momento difícil de saúde, ó Deus. Mas sabemos, ó Pai, que o Senhor é o consolo, que o Senhor está conosco, que nessa vida vamos ter aflições, mas sabemos, ó Deus, que temos que ter um bom ânimo, porque teu Filho amado
venceu o mundo por cada um de nós, ó Deus. Muito obrigado, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Vamos agora louvar o nosso Deus, agradecendo pelo seu grande amor, pelo qual Ele nos amou, ao ponto de sermos chamados seus filhos. Vede como é grande o amor do nosso Deus, ao ponto de sermos chamados filhos seus. Antes que eu existisse, sim, foi Ele quem me escolheu. Me chamou pelo nome, disse agora tu és meu. Vede como é grande o amor do nosso Deus, ao ponto de sermos chamados filhos seus. Antes que eu existisse, sim, foi Ele quem me escolheu. Me chamou pelo nome, disse agora tu és meu. Em Cristo Jesus Ele me salvou, me perdoou, me regenerou, e agora eu sou filho do Rei. Em Cristo Jesus Ele me comprou, o império das trevas me transportou para o reino do Filho do seu amor. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Vede como é grande o amor do nosso Deus, ao ponto de sermos chamados filhos seus. Antes que eu existisse, sim, foi Ele quem me escolheu. Me chamou pelo nome, disse agora tu és meu. Andava nas trevas, não via luz, provou seu amor, enviou Jesus, e agora eu sou filho do Rei. Nascido de Deus, vivo por Jesus, não ando pecado, sou filho da luz, e agora eu sou herdeiro de Deus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Se sou filho, sou herdeiro, tenho Espírito de Deus que me guia na verdade a receber a minha herança do céu. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos abrir as nossas Bíblias, aí onde você está na sua casa, seu celular, abrir em Romanos 3, e nós vamos ler os versículos 24, 25 e 26, que diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E nós só temos a glorificar ao nosso Deus, pois Ele nos amou primeiro. Ele deu o seu único Filho para nos resgatar das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E hoje nós não estamos mais sobre a ira de Deus, sobre a justiça. Nós somos filhos dEle e nós temos muito a glorificar a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Louve ao Senhor conosco.
foram adquiridos justos e filhos de Deus. Glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Ele nos comprou e nos justificou, nos deu vida nova para o adorar. E com seu amor nos conquistou, mas que vencedores nos tornou, nos fez geração eleita santos e herdeiros seus, nos fez como adquiridos justos e filhos de Deus. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Aleluia, glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Espero que vocês estejam bem. Então, durante essas últimas semanas, a gente tem falado sobre o versículo em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que falam assim: estejam sempre preparados para responder qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E a gente tem falado, uma das maneiras que a gente pode estar preparados é compartilhando o nosso próprio testemunho. Então, semana passada, a gente viu como a gente pode responder 3 perguntas e compartilhar o que Deus fez em nossas vidas. Primeiro, como eu era antes. Segundo, o que Jesus fez e como eu respondi. E terceiro, a diferença que Ele faz em nossas vidas. Então, hoje eu queria compartilhar também uma outra maneira em que a gente pode estar preparados para compartilhar a esperança que nós temos. Então, eu acho que foi mais 15 anos atrás que eu fiz um curso de evangelização junto com o meu grupo pequeno lá da igreja. E foi feito por um evangelista chamado John Chapman, da Austrália. E ele criou uma maneira para compartilhar o evangelho usando apenas 5 pontos. E desde que eu fiz esse curso, eu nunca esqueci esses 5 pontos e a maneira que a gente possa compartilhar a nossa esperança. Então eu queria compartilhar isso com vocês também, para que vocês possam ficar preparados para compartilhar a esperança que você tem em Jesus. Então, esses são os 5 pontos. Deus, pessoas, Deus, o que acontece se não fizer e o que acontece se fizer. Então, 5 pontos, bem simples, né? Deus, pessoas, Deus, o que acontece se não fizer e o que acontece se fizer. Então, vamos lá. Primeiro ponto, Deus. Deus realmente existe. Ele sempre existiu. Ele não tem início e não tem fim. Ele criou o mundo e tudo que há nele. E Ele colocou seu Filho Jesus para reinar, porque Ele ressuscitou Jesus dentro da morte. Por causa disso, Jesus tem o direito de nos mostrar como a gente deve viver. Segundo ponto, pessoas. Mas o problema é que nós, como humanos, a gente não gosta quando alguém manda em nós. E por causa disso, a gente fica rebelando contra Deus, né? Contra Jesus e rejeitando o reino dele em nossas vidas. Algumas pessoas fazem isso de uma maneira passiva, né? Que eles estão nem aí, né? Para Deus. E as outras pessoas fazem isso de uma maneira bem ativa, com muita raiva contra Deus. Mas a questão é, todos nós temos esse mesmo problema de rebeldia contra Deus. Terceiro ponto, Deus. Mas Deus olha para a gente e Ele fala para a gente parar com nossa rebelião contra Ele. E a razão por que Ele faz isso, porque Ele nos ama. E Ele sabe que é a melhor maneira para a gente viver e numa maneira que a gente possa ter a plena satisfação. Quarto ponto. O que acontece se não fizer?
Mas se nós decidimos a continuar com nossa rebelião contra Deus, falando não, eu não quero viver na maneira que tu mandas e eu vou continuar vivendo com meu próprio rei, fazendo as coisas que eu quero. No fim, a gente vai perder. Porque Jesus é real, Ele é rei verdadeiro e um dia Ele vai voltar. E se a gente continua nosso ato de rebelião, então a gente vai receber o castigo que nós merecemos. E quinto ponto, o que acontece se fizer? Mas se a gente realmente para com nossa rebelião contra Deus, e a gente fala, não, Jesus, eu quero que você seja meu rei, eu quero viver por ti, uma coisa incrível acontece. Porque quando Deus olha para a gente, em vez de nos ver como a gente tivesse nos rebelado contra Ele, Ele nos vê sem a nossa rebelião. E por causa disso, em vez de receber o castigo que a gente merece, a gente vai viver para sempre com Ele. E isso é possível por causa da morte e ressurreição de Jesus. Então está aí, gente, né? Os 5 pontos. Primeiro, Deus. Segundo, pessoas. Terceiro, Deus. Quarto, o que acontece se não fizer. E quinto, o que acontece se fizer. Uma maneira bem simples para explicar a nossa esperança que temos em Jesus. E eu não sei se você notou também, mas eu não usei muitas palavras difíceis que a gente tem o costume de usar dentro da igreja. Porque muitas vezes as pessoas nem entendem essas palavras. E a gente quer realmente explicar de uma maneira simples que as pessoas podem entender. Mas mesmo assim, você pode ver todos esses 5 pontos, né? A teologia que tem dentro da Bíblia. Então, primeiro, fala sobre Deus como Criador e como Ele é soberano. Segundo, né, fala sobre o fato que nós somos pecadores. Terceiro, fala sobre o nosso chamado de nos arrepender dos nossos pecados. Quarto, fala sobre a realidade do julgamento. E o quinto, sobre a salvação que nós temos em Jesus Cristo. Mas a gente não precisa usar essas palavras difíceis, mas pode explicar de uma maneira bem simples. Então, mais uma vez, eu queria desafiar vocês para tirar um tempinho durante sua semana para realmente aprender esses 5 pontos, né? Treinar em casa, para que quando Deus dá uma oportunidade para você, você está preparados e prontos para compartilhar a esperança que você tem em Jesus. E não somente isso, mas também orar que Deus dá a oportunidade e que você tenha a coragem de compartilhar a sua esperança. Então vamos orar. Pai, muito obrigada pelo Evangelho, muito obrigada por Jesus. Obrigado porque é boa notícia. E eu peço, Pai, que nós podemos realmente levar a sério nossa responsabilidade e nosso chamado de estar preparados para compartilhar a esperança que tem em Jesus. Então, por favor, Senhor, que nós podemos realmente tirar um tempinho durante nossa semana para ficar preparados, para aprender essa maneira de compartilhar o Evangelho. E por favor, Senhor, também coloca as pessoas em nosso coração com quem Tu queres que a gente compartilhe e que a gente possa ter a coragem de fazer isso, porque a gente sabe que é nosso chamado. Então, nos ajude a fazer isso. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Hoje nós vamos falar sobre a justiça de Deus. E para isso convido você, vamos juntos fazer a leitura de Romanos, capítulo 5. Vamos trabalhar o versículo 1 ao 11, mas nesse primeiro momento, eu convido você para ler comigo do versículo 6 até o versículo 8. Vamos ler então Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ok, a Bíblia apresenta que Deus é soberano, infinito, pessoal, verdadeiro,
bom, misericordioso, gracioso, longânimo. A Bíblia fala da sua paz ou ordem, diz que ele é santo, e hoje trataremos a respeito de sua justiça, sempre buscando, a partir da compreensão de mais uma característica de Deus, perceber como podemos confiar ainda mais no Senhor das Escrituras, o qual servimos. E por outro lado, sempre buscando uma aplicação para as nossas vidas, entender como isso afeta ao nosso cotidiano, nosso modo de viver, de enxergar a realidade à nossa volta. Pois bem, a justiça de Deus, ela pode ser descrita, pelo menos aqui de uma maneira mais abrangente, em dois aspectos. Em primeiro lugar, a justiça absoluta de Deus significa dizer que ela é a infinita perfeição moral ou retidão absoluta do seu ser. É absoluto porque faz parte de quem ele é, faz parte da própria natureza de Deus. Isaías 40, versículo 14 diz: com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Ora, o Deus que formou todas as coisas, que trouxe à existência tudo que há, ele mesmo é a própria retidão, ele é a própria lei, ele é o padrão absoluto, o parâmetro absoluto de toda a moral, de tudo aquilo que é perfeito. Em segundo lugar, podemos tratar também da justiça de Deus como sobre o aspecto relativo, ou seja, em relação às suas criaturas morais. Salmo 145, versículo 17, nos diz: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. Isto significa que Deus, em todas as suas relações, em todos os seus relacionamentos, ele age com um padrão moral perfeito. Ele age de maneira íntegra, reta, sem falhas, sem erros, sem injustiças. A gente percebe aqui também que esse atributo, ele tem direta relação com a santidade, que nós vimos na semana anterior. Então, pelo fato de Deus ser perfeito, ele não poder pecar, então ele também é um Deus justo. Vamos agora observar alguns aspectos relacionados à manifestação da justiça de Deus. Em primeiro lugar, nas obras da criação e da providência, nós observamos a ação de Deus governando todas as coisas com base na sua justiça. Os céus anunciam a sua justiça, conforme o Salmo 97, versículo 6. Ou seja, toda a criação aponta para um Deus que é justo. As obras das suas mãos são verdade e justiça. Tudo aquilo que Deus faz é bom. Conforme lemos em Gênesis, nos 2 primeiros capítulos, após cada momento, cada dia da criação, tem a expressão, e viu Deus que era bom. Então, tudo aquilo que Deus formou, tudo aquilo que Deus criou, bem como o modo como ele se relaciona, é uma forma justa, verdadeira e correta. Podemos também observar a manifestação da sua justiça na sua palavra, tanto na lei como no Evangelho. Salmo 119, verso 172 diz: a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então aqui o salmista exalta a palavra do Senhor, onde lá está a expressão exata daquilo que é aquilo que Deus entende como certo, como errado. O padrão moral de Deus está revelado na sua lei, na sua palavra. Por isso, ele se alegrava, ele celebrava em conhecer essas verdades que expressam o próprio Deus, o próprio ser de Deus. O apóstolo Paulo afirma em Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E aqui tem uma citação do profeta Abacuque,
E Paulo aqui mostrando que Deus ele manifesta a sua justiça por meio da fé. É por meio da fé em Cristo Jesus que nós participamos da justiça de Deus. Vamos ver isso melhor um pouco mais adiante. Mas vamos compreender que o Evangelho é a boa notícia de salvação a pessoas, a homens que estavam condenados à morte eterna, mas como Jesus cumpriu toda a justiça, obedeceu toda a lei em nosso lugar, então confiar na justiça dele e na sua morte, sem mesmo ter cometido nenhuma falha, nenhum crime, ele morreu em nosso lugar. E quando confiamos na sua vida justa e na sua morte sacrificial em nosso lugar, a justiça dele é creditada em nossas vidas. Um terceiro aspecto da manifestação da justiça de Deus encontramos nos sacrifícios de animais do Antigo Testamento, já que eles são tipos, sombras, eles representam de maneira imperfeita, parcial, eles apontam para o sacrifício de Jesus Cristo, que aconteceu conforme relata lá o Novo Testamento. Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Aqui é uma defesa do sacerdócio de Jesus Cristo como superior ao sacerdócio de qualquer outro no período de Arão, no período dos levitas, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Então, enquanto animais eram oferecidos, e aqui a gente vê já Deus apontando a gravidade do pecado, em que o sangue era requerido, um animal ali precisava morrer no lugar do pecador, já apontando que Deus não deixaria impune os pecados, mas Jesus Cristo, ele agiu numa função semelhante àquele sacerdote, só que de maneira superior, porque através de um único sacrifício, ele obteve a redenção eterna, ou seja, ele nos resgatou eternamente, nos arrancou da escravidão do pecado e nos tornou agora escravos de Deus. Nós agora pertencemos a Ele, nós fomos adquiridos por bom preço, e o preço foi o sangue do Filho unigênito de Deus. Uma quarta manifestação da justiça de Deus, percebemos na morte propiciatória de Cristo. Essa palavra propiciatória significa alguém que foi sacrificado para aplacar a ira de Deus que estava sobre os pecadores. A ira de Deus é um aspecto da justiça de Deus, onde Deus ele retribui o pecado cometido, ele pune os pecadores pelos seus pecados. Então, a morte de Cristo, ela fez a propiciação, ou seja, ela livra os homens pecadores da ira de Deus, da punição de Deus. Então lemos em Romanos 3:25, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, os pecados que não foram punidos no Antigo Testamento, mas Deus recebeu ali aqueles sacrifícios que apontavam para um remidor perfeito futuro na pessoa do Messias, e agora finalmente este sacrifício perfeito ele aconteceu na cruz do Calvário, quando o próprio Deus foi imolado. Uma quinta manifestação da justiça de Deus nós vemos no juízo vindouro, ou chamado dia da vingança, ou dia da ira de Deus, ou o dia do Cordeiro, conforme fala em Apocalipse, versículo 19 e versículo 15, é a manifestação absoluta da justiça de Deus. A gente vai perceber nesse versículo que ela é futura, que no fim dos tempos, Deus vai manifestar a sua justiça de maneira total
plena, de maneira completa, de maneira absoluta, todos os pecados que não foram punidos ainda, que ainda não tiveram a sua devida retribuição, que não sofreram a sua devida consequência, naquele grande dia, a ira de Deus será derramada, de modo que esses pecadores serão punidos de maneira total e completa. Conforme narra o texto, Apocalipse 19, versos 11 e 15. Só será revelada plenamente quando o cavaleiro que se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça, pisar pessoalmente o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Não vamos tratar a respeito desse aspecto da justiça de Deus, chamado ira, porque na próxima semana nós vamos trabalhar especificamente a respeito disso. Então, essa justiça que será completamente derramada, cumprida, na narrativa continua e vai dizer que, por exemplo, o diabo e seus anjos serão lançados no lago de fogo. E todos aqueles cujo nome não se acharam no livro da vida, eles serão também punidos, serão condenados. E por outro lado, aqueles cujo nome está no livro da vida desfrutarão do novo céu, nova terra, a nova Jerusalém, que virá adornada, ataviada como uma noiva, preparada para aqueles que o amam. Ok, pensando em uma definição sobre a justiça de Deus, o Henning Grunden diz que dizer que a justiça é um dos atributos divinos é dizer que Deus age segundo o que é justo e que Ele mesmo é o parâmetro definitivo do que é justo. E continua dizendo, se Ele é o parâmetro final do que é justo, então podemos dizer que tudo que se conforma ao caráter moral de Deus é justo. Então, para que saibamos o que é justo, precisamos olhar para o caráter moral de Deus, tudo aquilo que está em conformidade, está de acordo, que de alguma maneira está refletindo esse caráter de Deus. Então temos aí a nossa referência. Deus é a nossa referência de justiça e de um padrão moral perfeito. Não há parâmetro fora de Deus que possamos medir a retidão à justiça. Há inúmeras tentativas humanas, mas devemos considerar, segundo a palavra de Deus, todas parciais, imperfeitas, cheias de lacunas, cheias de falhas, e que não conseguem refletir perfeitamente aquilo que é o padrão perfeito de justiça. Então, todo aquele que deseja conhecer a justiça na sua forma mais pura, na sua forma perfeita, incorruptível, deve olhar para Deus e para o seu caráter. A Bíblia dá testemunho a respeito da justiça de Deus em vários textos. Por exemplo, em Gênesis 18, 25, Ele é o juiz de toda a terra. Em Isaías 30, 18, Ele é o Deus da justiça. Em João 17, 25, Ele é o Pai justo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, 4, versículo 8, Ele é o reto juiz. Nos Salmos 33, verso 5 e 37, verso 28, Ele ama a justiça e o direito. No Salmo 145, verso 17, justo é o Senhor em todos os seus caminhos. No Salmo 119, versículo 137, justo és, Senhor, e retos os teus juízos. E até mesmo Daniel, profeta, no capítulo 9, versículo 7 do seu livro, está registrando: a ti, ó Senhor, pertence a justiça. Então, ninguém entende mais de justiça do que o nosso Deus. A justiça de Deus, pensando agora, relacionando com Jesus Cristo, Jesus é chamado de um renovo de justiça, conforme a profecia que está em Jeremias 33, versículo 15. Ele é o rebento, ele é aquele que brotaria da linhagem de Davi e que traria ali uma renovação para essa justiça verdadeira. Ele iria manifestar a verdadeira justiça do Pai. Por outro lado, ele vai apacentar o povo com justiça, conforme Ezequiel 34, verso 16, ele é o sumo pastor, ele é aquele que cuida com justiça e com excelência. E ele é o justo também,
conforme Atos 22:14, 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Ele é chamado também de o Santo e Justo em Atos 3:14, cuja vida foi anunciada pelos profetas, conforme Atos 7:52. A justiça de Deus é algo do qual nós não podemos discutir. Em função de muitas situações, o qual temos dificuldade de interpretar o porquê, a razão as quais elas estão acontecendo, nós somos desafiados a não questionar, a não discutir com Deus. É interessante que em alguns momentos até mesmo a criatura parece querer assumir o lugar do Criador. Quando alguns, há certo tempo, provavelmente ainda recomendem que quando você estiver insatisfeito com uma situação, você precisa orar e dizer e determinar, quase como dizendo uma ordem para Deus fazer aquilo que deseja o teu coração. Eu determino, eu declaro. E alguns ainda argumentam que nossas palavras têm tanto poder que elas direcionam e dirigem as ações de Deus, ignorando completamente o Deus que é soberano, autônomo, sábio e que governa tudo, o qual nós é quem devemos nos submeter às suas vontades. Jó passou por uma situação de enfermidade, de perda de bens, de perda dos seus filhos, e ele teve também os seus momentos de questionamento, mesmo sendo homem pelo próprio Deus, chamado de justo, íntegro, reto, temente, que se desviava do mal. Ainda assim, Jó, ele teve o seu momento de questionar, ele não compreendia, era como se Deus estivesse alheio de tudo aquilo que estava acontecendo, não estivesse vendo, e ele pediu a Deus que se manifestasse e viesse falar com ele. E Deus respondeu. Jó capítulo 40, versículo 2, diz assim: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então, Deus disse: olha, você que está me acusando de omissão ou duvidando que é algo justo que acontece contigo, será que tu podes contender com o Todo-Poderoso? Será que há algum homem, alguma criatura que pode repreender o próprio Deus? Versículo 9, no capítulo 40 ainda, lemos: você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Há pessoas que preferem condenar a Deus, negar a existência de Deus. Se isso acontece, então é porque Deus não existe, ou se Ele existe, Ele não é um Deus justo, porque nós não compreendemos todas as coisas. E Deus falou o mesmo ali para Jó: você vai pôr em dúvida a minha justiça, você vai questionar a minha integridade moral, você vai me condenar para poder justificar a si mesmo? Não faça isso. Precisamos confiar no testemunho das Escrituras. Há um outro verso até mais claro, no outro contexto, que diz que nós não podemos questionar a Deus. Romanos 9, versículo 20. Acaso aquilo que é formado pode dizer o que formou: por que me fizeste assim? Então Deus tem os seus propósitos eternos para cada um dos homens, o qual nós não sabemos exatamente, mas precisamos confiar que tudo que Ele faz está debaixo do seu governo, do seu domínio, e é para a glória do seu nome. Ainda no texto de Jó, do versículo 10 ao 14, no mesmo capítulo 40, diz: seu braço é como o de Deus, e a sua voz pode trovejar como a dele. Deus ainda está falando e dizendo a Jó que venha refletir sobre essas palavras, sobre quem Ele é e sobre quem é Deus. Adorne-se então de esplendor e glória, e vista-se de majestade e honra, derrame a fúria da sua ira, olhe para todo orgulhoso e lance-o por terra. Olhe para todo orgulhoso e humilhe-o, esmague os ímpios onde estiverem, enterre-os todos juntos no pó, encubra o rosto deles no túmulo. Então admitirei que a sua mão direita pode salvar você. Ou seja, se você é justo e detentor de toda a justiça, a ponto de executar os ímpios, a ponto de
ter poder para punir todos aqueles que praticam a maldade, pervertem a verdadeira justiça, então você vai realmente me convencer. Porém, Jó teve que ficar calado, porque ele reconheceu que a sabedoria e o poder de Deus era algo muito além da sua compreensão. E isso levou a uma atitude de quebrantamento e de humildade diante de Deus. Depois disso, no capítulo 42, lemos que houve a sua restauração. Esse diálogo ainda perdura no capítulo 41. Mas, diante dessa reflexão, conforme interpreta Gruden, se Deus fosse justo, mas destituído, desprovido de poder para impor a sua justiça, não teríamos garantias de que ela prevaleceria. Imagina Deus sendo justo, mas não tendo poder para executar esta justiça. Então, de fato, não teríamos nenhuma garantia de que um dia essa justiça se manifestaria de maneira plena, completa. Ainda hoje, há pessoas que tentam executar o juízo, o bom juízo, mas não tem poder para isso. E algumas vezes acontece o contrário. Por outro lado, se Deus fosse ilimitado em poder, porém injusto em seu caráter, como não seria inconcebivelmente terrível o universo? Não dá nem para imaginar um Deus ilimitado em poder, porém injusto em seu caráter. Se Deus não fosse justo, se Deus não fosse santo, se Ele não estivesse separado de todo o pecado, não dá nem para imaginar que tipo de modo as suas criaturas poderiam viver e como elas poderiam se relacionar. Muito possivelmente não poderia nem haver esse tipo de existência, ou se houvesse, seria um Deus tirano. Quantas pessoas na nossa sociedade possuem poder para exercer a justiça, mas não exercem porque não possuem caráter? Quantos juízes, alguns chegam até mesmo a negociar o resultado das suas sentenças, os seus pareceres. E isso, no Antigo Testamento, no livro do profeta Amós, por exemplo, e vários outros textos bíblicos, narram momentos da história de Israel em que os juízes estavam corrompidos. No Novo Testamento também o próprio Jesus denuncia isso em uma de suas parábolas. Ok, diante deste cenário geral, vamos agora ler Romanos capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11, vamos explorar agora esse texto. As consequências da justificação em Cristo Jesus. Versículo 1 e 2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Éramos pecadores, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Conforme John Stott comenta a epístola aos Romanos, no primeiro momento essa epístola fala sobre a necessidade da justificação, do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20. Em seguida, fala do meio pelo qual fomos justificados, no capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 4, versículo 25. E agora o apóstolo oferece os frutos dessa justificação, ou os resultados, ou as consequências, como estamos chamando aqui, da justificação em Cristo Jesus. Então temos uma condição de pecador, de alguém que não é justo, de alguém que não cumpre perfeitamente a justiça de Deus, e que para não ser condenado eternamente precisa ser justificado, precisa ser considerado justo. Então, como isso acontece? É através de Cristo Jesus, através da morte de Jesus, que cumpriu toda a justiça em nosso lugar. Quando cremos na sua vida justa, na sua morte sem nenhum pecado, a sua justiça nos é creditada. Então, a partir daquele momento, Deus nos considera justos. Desse modo, temos aqui as chamadas bem-aventuranças ou consequências da justificação pela fé.
Então a primeira consequência é que nós temos paz com Deus. Se antes nós estávamos separados de Deus, éramos inimigos de Deus, agora nós temos paz, podemos desfrutar de um relacionamento verdadeiro com Deus, podemos agora estar nos comunicando e nos relacionando com Ele, tudo isso por meio da fé, ou seja, não há mérito nenhum em nós, mas através da confiança no que Jesus fez, nos tornamos justos aos olhos de Deus. É como se Deus nos olhasse agora através de Cristo, por meio do Cristo que foi crucificado, e agora podemos desfrutar dessa paz. Uma segunda consequência, ou uma segunda bem-aventurança, que é um estado de plenitude, de felicidade daqueles que foram justificados, é que nós nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, nós nos alegramos nas tribulações, mas isso parece algo contraditório. Como alguém pode se alegrar? É alguém que gosta de sofrer? Será que é isso? Vamos pensar um pouco sobre isso. Versículo 3, capítulo 5 de Romanos. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz, e aqui ele vai citar algumas coisas que a tribulação produz. Então já temos aqui um apontamento do porquê nos gloriamos, porquê nos alegramos, por algumas coisas que essa tribulação ela produz. Perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, seguindo o texto, e o caráter aprovado, esperança. Então, a gente entende que essa tribulação, ela nos leva a uma maturidade, a um caráter experimentado. Deus, Ele trabalha no nosso caráter por meio das tribulações. E isso é motivo de nos gloriarmos, de nos alegrarmos em meio a esses momentos. Por outro lado, poderíamos também relacionar, apesar de não ser algo direto aqui no texto, mas o sofrimento é o caminho para a glória, como o próprio Cristo ressuscitou, foi exaltado à destra de Deus, mas primeiro ele passou pela via dolorosa, ele passou pelo Calvário, ele passou ali pela crucificação, para depois ser glorificado. E se nós somos coparticipantes com Cristo em seus sofrimentos, seremos também juntamente com Ele glorificados. E seguindo o texto, e a esperança, ou seja, esse caráter aprovado, ele é cheio de esperança na pessoa deste Deus. E essa esperança não é sem motivo. A esperança não nos decepciona, versículo 5. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, o Espírito Santo derrama constantemente o amor de Deus em nossos corações, nesse novo estado do homem agora justificado por Deus. Deus está constantemente manifestando o seu amor. É algo que nós temos como uma convicção que o Espírito Santo opera em nossas vidas de maneira constante. Por isso, nós podemos nos alegrar mesmo em meio à tribulação, porque nós esperamos em Deus, nós confiamos no Deus que nos justificou, que Ele está conosco e Ele nos ama. E ele segue o texto: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Temos aqui algumas características: fracos, ímpios. Mais adiante teremos pecadores. Então, são características que nós tínhamos quando Jesus morreu por nós. E ele vai dizer por que ele está falando isso. Há um contraste claro aqui: Cristo morrendo por ímpios, Cristo justo morrendo no lugar de homens ali que eram contrários à norma, à justiça, ao padrão moral de Deus, que praticavam aquilo que era mal. Homens que eram fracos, pessoas fracas. Jesus morreu por essas pessoas, pelos seus servos, quando eles ainda eram fracos, ou seja, destituídos de poder sobre a sua própria natureza, de maneira a não obedecer às inclinações ruins da carne. E o homem fraco, ele é desprovido de poder
para obedecer plenamente a Deus. Ele não consegue obedecer a Deus plenamente. E Deus morreu por esses. Deus não morreu por nenhum de nós agora que nós estamos servindo a Ele. Não. Há muito tempo Jesus morreu quando ainda estávamos sobre esta condição, condenados. Versículo 7. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Verso 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Como? Qual é a diferença do amor de Cristo em relação ao amor de outras pessoas? Que podem morrer por alguém a quem elas consideram justas, a quem elas consideram boas pessoas. Cristo morreu por pecadores, por homens falhos, por homens que eram inimigos de Deus, como veremos mais adiante. Então, Deus mostra o seu amor também através do testemunho do Espírito Santo, de maneira subjetiva, ou seja, no nosso coração temos esse testemunho do amor de Deus a partir da ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas por outro lado, de maneira mais direta, mais objetiva, mais concreta, temos o amor de Deus manifestado aos pecadores, quando Ele entregou o próprio Filho para morrer em resgate destes. Em terceiro lugar, então, temos a segunda característica, que nos gloriamos nas tribulações. E uma terceira característica que veremos agora, seremos salvos por meio de Cristo. Romanos 5, versos 9 e 10. Como agora fomos justificados por seu sangue, o sangue aqui é o símbolo da morte de Jesus. Então, essa justificação foi por meio do sacrifício da vida de Jesus Cristo. Muito mais ainda, seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Observe que esta ira, ela será completamente derramada no futuro. Então, o que o texto está dizendo aqui? Que assim como já somos justificados, somos salvos, seremos salvos também, ou seja, receberemos livramento dessa ira futura que vai ser derramada por Deus, através do mesmo sacrifício de Jesus que nos salvou, que nos justificou, vai nos livrar também da ira futura. Ou seja, esta salvação operada por Deus, ela é completa. Se quando éramos inimigos de Deus, uma outra declaração sobre o aspecto do homem, a característica do homem fora de Cristo, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então nós éramos inimigos de Deus e agora fomos reconciliados. Estávamos distantes e agora esta aliança foi restaurada por meio de Cristo Jesus. E nós temos esta bênção. E um quarto aspecto ainda, nós nos gloriamos em Deus. Versículo 11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, nos alegramos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Isso mostra que a alegria do justificado, daquele que realmente foi alcançado e salvo por Jesus, está na pessoa do próprio Deus. Nós nos alegramos em Deus, porque Ele morreu por nós, porque o Pai enviou o seu Filho, porque Ele nos tornou justo aos seus próprios olhos, Ele nos tornou aceitáveis, Ele nos reconciliou, Ele nos livra da ira futura. Por todos esses motivos nos gloriamos, nos alegramos na pessoa de Deus. Então, pelo menos aí 4 características desse bem-aventurado, ou 4 consequências da justificação. Diante disso, eu apresento algumas aplicações. Você acredita que é digno de salvação por seus méritos? Baseado em qual justiça? É interessante que os homens, eles constroem a sua própria justiça e fazem o autoexame e absolvem a si mesmos. Mas o parâmetro de justiça de Deus está revelado nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E é esse o parâmetro o qual devemos nos basear. Como o homem pode ser salvo pelos seus próprios méritos? Não há como. Vejamos que nesses versículos aprendemos que Cristo morreu por nós quando éramos pecadores.
Ou seja, fazíamos aquilo que era mal, éramos ímpios, éramos pessoas que odiavam a lei, as normas, odiávamos todo o padrão moral de Deus, correto. Éramos então inimigos de Deus, não somente fazíamos o que é errado, mas odiávamos a Deus. Através das nossas ações, demonstrávamos que nós não amávamos ao Senhor, éramos contra Deus, inimigos do próprio Deus. Através daquilo que fazíamos, demonstrávamos isso. E éramos também fracos, não conseguíamos largar o pecado. Era necessário que Jesus viesse nos resgatar da escravidão do pecado. Então, nenhum homem que está fora de Cristo, que a Bíblia declara como sendo pecador, ímpio, inimigo de Deus e fraco, jamais poderá justificar-se diante do santo, diante do perfeito, diante daquele que está distante, que está separado de qualquer erro, de qualquer falha. Diante disso e da obra de Jesus Cristo, se você já entregou a vida a Jesus, se você confia em Jesus como seu Salvador, então nós devemos adorar ao Deus justo, que justifica os seus servos. Devemos adorar a Deus porque Ele é justo e Ele proporcionou um meio para que nós pudéssemos ser aceitos por Ele, mesmo sendo falhos e pecadores. O próprio Deus cumpriu a sua justiça em nosso lugar, e através disso nós somos justificados, somos considerados justos diante de Deus, e isso é motivo para adorar, para glorificar o nome do Senhor. E por outro lado, nós também não devemos questionar o nosso Deus, apenas confiar que Ele é justo e poderoso para fazer toda a sua vontade. Deus é justo, Ele possui um caráter íntegro, perfeito, e ao mesmo tempo Ele é poderoso para fazer cumprir toda a sua justiça. Confie no Senhor, confie na justiça do Deus o qual você está servindo. Nós somos felizes pela justificação de Deus, porque temos paz com Deus, nos alegramos nas tribulações, seremos salvos completamente, inclusive da ira vindoura, e nos alegraremos em Deus por causa da reconciliação em Cristo Jesus. Esse é o Deus o qual nós servimos. E se por um acaso você que ouve esta mensagem ainda não tomou uma decisão, mas você reconhece que você é este pecador, você é este inimigo de Deus, a única maneira, o único caminho para você ter comunhão com Deus, para que você se torne aceitável a Deus e você desfrute do amor de Deus no seu coração, na sua vida, e você seja salvo da ira futura, confiando na morte de Cristo em seu lugar. Oremos. Senhor Deus, nós somos gratos porque Tu tens ensinado que Tu és um Deus justo, e isso está relacionado com o Teu caráter santo, perfeito. Pai, nós nos alegramos porque Tu providenciaste uma forma de sermos aceitos por Ti. Se não fosse Teu Filho Jesus, meu Pai, todos nós estaremos condenados. Pai, por isso que não haja soberba, orgulho, altivez em nosso coração, mas que sejamos servos cristãos, humildes, sabendo que a nossa salvação ela é baseada unicamente na fé em Jesus Cristo. Pai, muito obrigado pela justificação que nós adquirimos pela fé no nosso Salvador e por todas as bênçãos que nos torna felizes, bem-aventurados. Venha alcançar, Senhor, aqueles também que escutam esta mensagem, que o Senhor venha justificar, que o Senhor venha salvar. Aplica esta mensagem em nossos corações. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens e és escudo aos indefesos. O Rei da Glória, o poderoso Deus, reina em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da Glória, o poderoso Deus, maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigada, Senhor, por ter dado o teu filho para morrer por nós, mesmo nós não merecendo. Obrigado, Senhor, pela maravilhosa graça que nos alcançou. Nós louvamos, te adoramos e engrandecemos o teu nome, Senhor, para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém.